Cinema. Eu era motorista de caminhão. Fui a primeira mulher que guiou o caminhão no Brasil e pegou uma carteira de motorista profissional. Foi a primeira mulher que fui eu no Brasil. Vivia nas manchetes. De forma que a minha vida era uma vida assim, sem angústia, realizada. Deus me deu tudo. E quando a vida espiritual e católica, de hereditário, de parentes, padres, freiras, que é o que mais tem na minha família, e de repente eu comecei a ver os espelhos. Tudo descortinou assim, como se alguém pegasse a mão e descortinasse. E eu fui viver cheio de perturbações, mas uma coisa, graças a Deus, o Pai Seta Branca sempre me disse: se um dia você não quiser, você volta ao que você era. Estão entendendo? Você vai abraçar a vida de um franciscano, a vida de pobreza que eu não conhecia, uma vida completamente diferente. Mas você vai servir a um povo. E falava assim, povo, que eu nem entendi o que era aquilo. Salve Deus. Então eu passei por todas. Você sabe uma pessoa quando passa assim? Eu sempre dizia que eu tinha passado por uma máquina de moer carne, sabe? Tudo que eu não gostava, eu ia fazer. Mas eu tinha muito amor a Jesus. Jesus, eu sempre me agarrei a Jesus e tinha medo de fazer as coisas feias. Porque eu tenho um amor tão grande a Jesus, sempre tive. Então, eu fui viver a vida espiritual. Somente para servir os outros. Depois vocês sabem que eu peguei uma pneumonia, fui avisada. Dessa pneumonia eu peguei uma tuberculose. E vocês devem entender o que é uma tuberculose. 5 anos sem tomar medicamento. Até esse dia eu estava me lembrando que eu tomava para estômago. Era a única coisa, esse sal de fruta, é que eu tomava. E assim mesmo eu levava ele assim, codificava da minha maneira, manipulava uma cor e tomava. Às vezes quando eu estava ardente, porque eu tive febre 5 anos, mas assim sem parar. Às vezes meus filhos se revoltavam, o Pai Seta Branca dizia: você quer, filha? Você quer tomar a medicação dessa tuberculose? Você pode tomar. Então eu me lembrava que para servir as pessoas, eu tinha que conhecer tudo no espaço, para depois dizer. E se eu tomasse a medicação, eu não podia me transportar. Então, assim, fraquinha como eu ficava, eu comecei a pesar 42 quilos. Eu pesava 42 quilos. Então, eu fiz todos os sacrifícios que uma pessoa pode fazer, eu fiz, para poder servir aos outros. E digo, meus filhos, eu sempre fui uma pessoa que fui bem servida. Como eu já disse, nada não me faltava. E, no entanto, eu abracei a vida espiritual somente para servir a vocês. Somente para servir. Jesus abre aqui meus olhos. Um dia que eu já pensei, ou penso, em servir, em ser servida. Nas mínimas coisas, eu sempre quero servir. Então, eu quero dizer a vocês, muitas vezes vocês estão passando, eu vejo aqui grandes médiums, grandes aparelhos, e estão sofrendo. Tia, eu estou com o coração, eu tirei como é que chama? Eletrocardiograma? Tirei um eletrocardiograma, e o médico me disse que eu estou muito mal. Eu olho naquela pessoa, não vejo nada. Entendeu? O perispírito dele está perfeito. Alguns delírios ali no corpo físico.
Assim mesmo, você está desligado do perispírito. É uma coisa que os doutrinadores devem saber também. Eu vejo que aquela pessoa vem com aquilo, ou está sofrendo, para poder botar a cabecinha, sabe? Baixar a cabecinha, para se preparar, para poder saber curar os outros. Todo o aparelho, quanto maior o aparelho, mas ele sente alguma coisa. Quando ele tem muita saúde, que a espiritualidade precisa da saúde dele, para ele poder tratar dos outros, para fazer uma manipulação perfeita, ele sempre ele é atacado na vida material, na vida sentimental. Há sempre alguma coisa, mas ele tem que servir, para depois, antes de servir, ele tem que se preparar. Esse negócio de você estar aí se desesperando, tem uma coisinha qualquer. Ah, tia, eu estou assim, se revolto, muitos vêm trazer até uniforme. Eu já trabalho aqui tanto tempo, nunca recebi nada. Isso é muito comum, eu fico olhando para o rosto dele. Às vezes ele pensa que está trabalhando para mim. Ontem mesmo um rapazinho me entregou um uniforme, que ó, está aqui o uniforme, o nome da minha princesa, depois eu trago meu escudo. E eu já trabalho aqui há muito tempo, cada dia minha vida material está pior. Como que diz? A senhora não está nem olhando para mim. E cada dia piora, parece até que foi pior. Depois que eu entrei aqui, piorou. Agora que eu estou sem emprego e eu fico olhando para ele, né? Quer dizer, esse veio para ser servido. Eu fico olhando para ele, para meu filho. É porque você não se adaptou à corrente. Não, tia, é porque não vai mesmo. Depois que você piorou mesmo. Tá certo, meu filho, deixa aqui comigo. Eu vou trazer o escudo, depois eu vou mandar trazer o escudo. Já fez, vem cá. Não leva esse escudo, não. Faz assim. Você já me deu a fita, eu pela fita eu fecho você da corrente. Você pega e deixa o seu escudo guardado no canto. Ele olhou assim para mim, sabe? Deixa lá guardadinho. Aí ele falou, não, mas eu posso trazer, filho. Você não tem amor nele, não? Eu falei, tia, quer saber de uma coisa? Eu tenho amor no escudo. Por isso que eu não vou entregar. Eu falei, então você guarda lá. Você guarda esse escudo. Aí eu ia dizer assim para ele, a semana que vem você vai se empregar, você fez aquele concurso e você vai ser chamado. Aí você vem, eu ia falar com ele, aí Calata tampou minha boca. Disse, não, assim é trocadinho. Assim é trocadinho. Deixa ele ir. Deixa ele pensar que aqui ele não vem para ser servido. Ele saiu, recebeu um emprego, depois ele volta, vem trabalhar. Compreendeu? Quer dizer que nós viemos aqui para servir. Agora, se nós servimos, se nós temos um patrão e servimos a ele, é bacana ter um patrão, não é? Por pior que seja, sempre é bom ter um patrão, porque ele paga, né? Ele dá um ordenado. Então você imagine, você está servindo, sabendo que está servindo a Jesus. Ele é seu patrão. Você sabe que você está sob a vigilância de Pai Santa Branca, esse grande instrutor, não é? E se você tem Jesus como seu patrão, é lógico, quando ele vê, né? Eu acho que é um ordenado mais seguro que tem, né? Salve Deus. Mas não pense, você tem suas coisas. É claro que você está cheio de alívio, cheio de cobrador, cheio de perseguidores, você está bebendo, você está enchendo, se encharcando de álcool. É claro que a sua vida se atrasa. É claro que tudo piora. Você vem para aqui, não é? Porque ninguém vem aqui para a terra para ser miserável, para viver pedindo. Não, nós viemos aqui para trabalhar, para ter assim, uma conduta honrosa, para ter tudo, né? Se nós estamos numa corrente dessa, nós temos tudo. Entendeu? E muitas vezes nós estamos com tudo isso aí, já estamos sofrendo. Imagine se você tirar o pé fora.
Estamos entendendo? O que eu quero dizer a vocês é que nós pagamos mesmo o que nós fazemos. Nós temos uma vida, viemos uma vida, e nós estamos aqui para cumprir e resgatar o que nós deixamos para trás. Salve Deus. Minha filha, vocês sabem que nós viemos de vidas passadas. Eu disse a vocês que são espíritos espartanos. Nós viemos de Esparta. A dívida que nós fizemos foi de Esparta. Esparta foi uma vida foi como se nós viéssemos numa escola. Nós encarnamos em Esparta. Esparta e Atenas. Atenas era o mundo, era a cultura. Atenas era uma vasta cultura, como eles estão dizendo aqui, sobre o que eles estão falando. Esparta era duas espadas, era a brutalidade, era a engenharia de guerra, era um espírito grupos completamente diferentes. Era uma paixão, nós vivemos essa encarnação de Esparta, assim, na voluta de uma paixão, de lutas, de glória. Eram espíritos mesmo valentes, de muita força. Foram espíritos que se prepararam em Esparta, agora para essa era. De forma que essa força que nós adquirimos em Esparta, a manipulação das forças dos 7 sábios de Atenas, nos conduziu até aqui, até Brasília. Salve Deus. Nós somos maravilhosos, apesar de julgamentos que nós fazemos, que a guerra, que o sangue, mas na realidade não existe. Existem os espíritos que se acrisolaram no ódio, os espíritos que não compreenderam a missão daqueles desbravamentos, daquela luta de Egito, de toda a Macedônia, não tiveram oportunidade de outra encarnação, se acrisolaram no ódio e se transformaram no elite. Que esse elite que eu já expliquei a vocês é uma cabeça de macaco, a impressão que dá, assim como uma esponja, assim como uma espuma de naipe, assim, de mais ou menos 1 centímetro, e tem outros que ficam mais finos ainda. E que, eu já disse, eles se colocam no espírito, às vezes, antes de reencarnar. Ele vem e espera, já no ventre daquela que vai ser mãe da sua vítima, e que trazem toda essa incompreensão sobre isso que está acontecendo. Salve Deus. Essa preparação nossa é justamente o ataque desses espíritos, desses elites, que estão se manifestando de uma maneira brutal. Para poder haver a transformação da era, para poder haver essa evolução para o terceiro milênio da nova era, é preciso que haja um exército assim como esse nosso, para poder enfrentar, porque só pode haver evolução quando nós tivermos a